Prepare-se para uma jornada que vai mexer com a sua mente, com seu coração e com tudo que você acredita sobre solidão, fé, coragem e loucura. Hoje você vai conhecer histórias reais de homens que abandonaram o mundo. Homens que viraram as costas para cidades, famílias, riquezas e conforto. Homens que escolheram o silêncio em vez do aplauso. Homens que trocaram multidões por cavernas, que trocaram camas por pedras, que trocaram o barulho da sociedade pelo som do vento batendo nas montanhas. Você está pronto para descobrir até onde um ser humano pode ir para se afastar de tudo? Imagine acordar todos os dias sem ouvir outra voz humana. Imagine passar anos olhando para o mesmo horizonte. Imagine viver no topo de um pilar estreito, exposto ao sol escaldante, ao frio cortante e às tempestades impiedosas. Essa não é ficção. Essa é a história de Simeão Estilita, um homem que decidiu subir em uma coluna de pedra e simplesmente nunca mais descer. Simeão viveu décadas no alto de um pilar, sem conforto, sem abrigo adequado, sem descer para o convívio comum. Ele comia o que lhe entregavam em cestos, dormia sob o céu aberto, rezava dia e noite e transformou aquele pedaço de pedra em seu universo inteiro. Multidões se reuniam ao redor da coluna. Alguns o chamavam de santo, outros o chamavam de louco, mas ninguém conseguia ignorá-lo. O topo daquele pilar virou símbolo de fé extrema, de renúncia absoluta, de uma busca desesperada por Deus. Enquanto o mundo girava abaixo dele, Simeão permanecia ali, imóvel, resistente, consumido pelo vento e pelo tempo. E ele não foi o único. Séculos antes e depois, outros homens escolheram o isolamento radical, como Antão do Deserto, considerado um dos pais do monaquismo. Ele deixou tudo para trás, entrou no deserto do Egito e enfrentou não apenas o calor escaldante, mas também seus próprios demônios inteiros. Relatos dizem que Antão lutava contra tentações, visões e tormentos espirituais, sozinho, sem testemunhas, sem aplausos, apenas ele e o silêncio infinito da areia. O deserto se tornou seu campo de batalha, sua casa, seu retiro, sua prisão voluntária. E então há Maria do Egito, que abandonou uma vida de excessos para atravessar o Rio Jordão e desaparecer no deserto por décadas. Ela viveu isolada, vestindo trapos, alimentando-se do que encontrava, enfrentando o sol inclemente e as noites geladas. Sua história atravessou gerações, como símbolo de arrependimento, transformação e entrega total. Mas não pense que eremitas são apenas figuras antigas. O isolamento voluntário atravessa os séculos. No Japão, monges como os praticantes do Shugendô buscavam montanhas remotas. Na Rússia, eremitas ortodoxos desapareceram em florestas congeladas. Na Europa medieval, anacoretas eram literalmente murados em celas anexas a igrejas. Eles escolhiam nunca mais sair, recebiam comida por pequenas janelas e passavam o resto da vida em oração e contemplação. E o que leva alguém a escolher isso? Seria fé? Seria trauma? Seria decepção com o mundo? Ou uma coragem que poucos conseguem compreender? Em tempos mais recentes, o mundo conheceu histórias igualmente impressionantes. Homens que foram encontrados vivendo em cavernas nas montanhas, em casas abandonadas no meio de florestas, em ilhas isoladas. Alguns fugindo da guerra, outros fugindo da sociedade moderna. Alguns buscando paz,
outros apenas sobrevivendo. Há relatos de eremitas contemporâneos que passaram décadas sem contato humano direto, vivendo com o mínimo, cultivando seu próprio alimento, bebendo água de riachos, dormindo sob telhados improvisados, e quando finalmente foram encontrados, pareciam pertencer a outro tempo. Seus olhos carregavam o peso do silêncio, suas vozes soavam enferrujadas, como se as palavras fossem ferramentas esquecidas. Mas havia também uma serenidade inquietante, uma calma que o mundo urbano raramente conhece. E então surge a pergunta que ecoa na mente de todos nós: quem é realmente mais livre? O homem preso à rotina? Ou o homem que vive sozinho no topo de uma montanha? O eremita desafia nossa noção de sucesso. Ele rejeita dinheiro, rejeita status, rejeita validação social. Ele escolhe enfrentar o frio, a fome e o medo para preservar algo invisível: sua fé, sua paz, sua própria alma. Alguns enlouqueceram, outros foram venerados como santos, outros desapareceram sem deixar rastros. Mas todos eles tinham algo em comum: a decisão radical de se afastar, de romper, de cortar os laços e caminhar para o silêncio. Talvez o maior mistério não seja como eles sobreviveram, mas por que tantos de nós, em algum momento da vida, já sonhamos em fazer o mesmo: desligar o telefone, abandonar as redes sociais, sumir, ir para uma cabana, para uma caverna, para o topo de uma montanha. A história dos eremitas é a história do conflito humano entre pertencimento e solidão, entre comunidade e isolamento, entre barulho e silêncio. Eles nos assustam, porque mostram que é possível viver com quase nada. Eles nos comovem, porque revelam uma coragem brutal. Eles nos intrigam, porque parecem ter encontrado algo que o mundo moderno perdeu. No fim das contas, o homem no topo do pilar, o solitário da caverna, o morador da montanha, não são apenas figuras distantes da história. Eles são espelhos extremos de algo que existe dentro de nós: o desejo de fugir, o desejo de buscar sentido, o desejo de encontrar paz. E talvez a pergunta mais poderosa não seja por que eles se isolaram, mas por que nós temos tanto medo do silêncio. Se você chegou até aqui, respire fundo e pense: você conseguiria viver um dia inteiro sem ninguém? Conseguiria passar uma semana, um mês, um ano? Eles conseguiram uma vida inteira. E é por isso que suas histórias continuam ecoando, como um grito silencioso atravessando os séculos, chamando nossa atenção, desafiando nossas certezas e nos lembrando que às vezes o maior confronto de todos acontece quando estamos completamente sozinhos.